Eu queria fazer sempre os agradecimentos iniciais. Primeiro, agradecer imensamente ao professor Sérgio por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco. Eu posicionei a palestra do professor Sérgio para encerrar o nosso ciclo, justamente porque eu acredito que o trabalho dele sintetiza o espírito do nosso evento, né? Então nós tivemos um movimento de introdução com a minha palestra, depois de diferentes apontamentos e perspectivas, e eu acredito que o trabalho do professor Sérgio traz para a gente um fechamento, uma síntese integradora de tudo que foi discutido ao longo desse período, né? Eu queria agradecer a Ana Rita, a Laurinda, ao Guilherme. Ana Rita tá aí, quer dar um oizinho? Guilherme, a professora Laurinda. Sim, estou aqui. Boa noite a todos e todas. Olá, Ana. Boa noite, professor Sérgio, boa noite. Boa noite. Muito obrigado, Ana, por estar aqui conosco. Obrigada a vocês. Agradeço também a professora Laurinda, agradeço ao Guilherme, e nós teremos novidades, né? O nosso ciclo de palestras, ele vai continuar no ano que vem, né? Sob a coordenação e organização do professor Sérgio, com o apoio de outras pessoas. Vai ser desenvolvido e organizado pelo Grupo do Afeto da Unicamp. Bem, fiquem ligados, ouçam a palestra do professor, e no final, depois no encerramento do nosso evento, nós vamos ter uma apresentação musical. Aproveitem. Eu passo para o Felipe para que ele possa apresentar o professor Sérgio para todos vocês. Obrigado. Obrigado, professor Robson. Então, quem estava aqui um pouquinho antes do início, né, já percebeu que é uma grande honra do nosso grupo de pesquisa estar celebrando essa atividade, e ainda mais hoje com o professor Sérgio. Ele é do Grupo Afeto, da Universidade Estadual de Campinas, e ele já trabalha com essa temática há mais de 20 anos. Então, professor Sérgio, seja muito bem-vindo, e é isso, a palavra é sua. Já é minha, Felipe? Isso aí. Você está me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá? Ok. Bem, eu queria inicialmente cumprimentar a todos os presentes nessa sala. Queria dar um forte abraço a todos, se eu pudesse, né? Queria também cumprimentar os colegas palestrantes que já apresentaram suas falas, a Ana Rita, que estou vendo aqui a carinha, o Guilherme, não sei se está aí, preciso conhecê-lo, e a minha amiga Laurinda, que foi um prazer revê-la, fazia tempo que eu não a via, e queria, obviamente, agradecer principalmente ao Robson e a sua equipe por esse evento, essa possibilidade que criou efetivamente da gente ter esse reencontro, enfim, ter contato com pessoas que estão trabalhando com mais ou menos o mesmo objeto que a gente, né? Eu fiquei muito surpreso quando eu fui convidado, e eu soube que o Robson era da área de química, né? Porque, assim, não tenho nenhum preconceito contra a química, ao contrário, mas é um tema novo ainda, né? Quer dizer, e aí você vê o pessoal, assim, de áreas mais, assim, ligadas a exatas, por exemplo, ou a biológica, enfim, realmente é uma grande surpresa, o que mostra também que a questão da afetividade parece que está cada vez mais ganhando aí espaços, tá? O que é muito bom, né? Eu vou fazer aqui uma conversa rápida para vocês, contar um pouco sobre a nossa história, as nossas ideias, né?
Mas eu queria, inicialmente, eu não posso deixar de fazer isso, eu queria pedir a permissão para isso, né? Ontem, nós aqui em casa perdemos um grande amigo, um médico, Dr. Flávio, ele foi pediatra das minhas filhas e era muito amigo nosso. Infelizmente, ele faleceu pelo Covid, né? Enfim, essa pandemia que nós estamos enfrentando aqui. A mulher dele faleceu uma semana antes, enfim, é uma tragédia familiar. Então, nós estamos, assim, muito tocados por isso, né? Eu não podia deixar de começar essa nossa conversa homenageando os profissionais da saúde que estão na linha de frente, né? E principalmente as famílias que perderam entes queridos, né? Nessa tragédia que está ocorrendo nesse país, que, na verdade, eu entendo que é causada não só, de um lado, pelo vírus, obviamente, ele está aí, mas basicamente por um governo absolutamente irresponsável, que não foi capaz de lidar seriamente com essa questão. Eu não tenho dúvida que o número de mortes que a gente está enfrentando certamente teria sido muito menor se nós tivéssemos seguido o conhecimento científico, enfim, o conhecimento acumulado como as nações mais avançadas estão fazendo. Então, queria mandar a minha solidariedade, enfim, no momento, o mínimo que a gente pode fazer. Eu vou, então, começar a nossa conversa, mas eu vou puxar aqui o meu PowerPoint, que eu sempre gosto de ter uma base para a gente apresentar. Felipe, eu vou abrir aqui a tela inteira. Perfeito, professor, estou aqui. Estou compartilhando. Está chegando, né? Aqui está chegando. Por que não foi? Falhou. Falhou. Vou voltar, tela inteira. Vou aqui, compartilhar. O que foi que fiz de errado, Felipe? Olha, eu acho que esse é um problema, assim, recorrente a todos nós, essa tecnologia, em meio à pandemia. Por que não está indo, Felipe? Que eu preciso abrir. Aí. Chegou? Chegou. Felipe, você está vendo que eu estou aqui agora numa situação muito complicada, né? Que eu não estou vendo nenhuma carinha de vocês, certo? Então, certo. Eu estou dependendo apenas do seu feedback. Se você precisar falar alguma coisa, você me chama e que eu paro aqui, tudo bem? Beleza, chamo sim. E aviso quando estiver já no finalzinho, ok? Tá legal. Bom, eu preparei essa nossa conversa, que eu estou chamando de atividades nas práticas pedagógicas, e eu gostaria de começar falando rapidamente sobre essa questão da ciência, que hoje me parece fundamental. Eu estou muito preocupado com o que nós estamos vendo hoje, né? Uma época em que essa coisa do negacionismo, que eu nunca imaginei que nós íamos estar vivendo isso, né? Mas estamos vivendo, né? Quer dizer, as pessoas acharem que a ciência não serve para nada, enfim, é uma coisa muito complicada, né? Mas é exatamente desse ponto que eu queria partir com vocês, né? Imaginem questões desse tipo. Olha, quando vocês enfrentam alguém perguntando isso, ou quando a gente, né, na sua opinião, por que tem aluno que tem mais dificuldade para aprender do que outros? Ou então, ainda, por que há alunos que se envolvem com os conteúdos de ensino mais do que e outros não, né? Então, são questões que, normalmente, numa condição assim presidencial, a gente iria estar discutindo isso, né? Mas são questões que eu queria
apontar que só podem ser discutidas a partir de algum referencial teórico, né? Quer dizer, do ponto de vista científico, não é possível responder essas questões sem ter uma determinada base teórica, tem que ter um referencial teórico. Quando a gente não tem esse referencial, a gente cai no achismo, né? E do achismo, para cair numa visão puramente de falsas concepções, é uma coisa fantástica, né? E a educação, ela está repleta de exemplos desse tipo. Na minha vida, eu enfrentei 1000 situações como essa. Eu nunca me esqueço, lá nos anos 70, quando nós começamos o Proleste, eu entrava numa sala de aula, às vezes, e via a professora dividir a classe dela, assim, a fileira da direita, os alunos que estão acompanhando, os do centro, os mais ou menos, e na esquerda ela dizia, esses não tem jeito. E aí eu ficava muito curioso, perguntava, mas professora, qual é o problema deles? E aí vinha uma resposta que hoje, para mim, exemplifica muito isso. Geralmente ela dizia, olha, eles não estão maduros, eles não deixam que no ano que vem eles vão estar jóia. Ou seja, essa moça trabalhava com uma concepção, com uma crença, portanto, né, que existe alguma coisa dentro da criança que a torna, meio que com o passar do tempo, a torna capaz de. O problema é que as crenças, elas determinam, em grande parte, a maneira como a gente age, né, com aquele fenômeno. E esse é o problema. Quanta criança não foi excluída da escola, por exemplo, devido a crenças do professor. E, por incrível que pareça, eu ainda vejo isso na universidade. Olha que isso é uma coisa seríssima, entendeu? Mas, enfim, eu quero defender aqui a ideia para vocês que a teoria é fundamental. Eu entendo que uma boa teoria ela é sentada na pesquisa, certo? Quer dizer, uma das funções da pesquisa é construirmos boas bases teóricas. E se alguém perguntar, mas e para que serve a teoria? Fala, entre outras coisas, a teoria, sim, é um instrumento através do qual nós interferimos no mundo, a gente age, a gente interfere na realidade, e essa é, para mim, no meu modo de ver, a grande relação entre teoria e prática, né? Quer dizer, a forma como a gente, as ideias que nós temos sobre um dado fenômeno determina a maneira como a gente lida com ele. Essa foi uma coisa que eu aprendi já há muito tempo. Nessa perspectiva, eu quero começar, para falar de afetividade, começar a partir de um conceito que me parece absolutamente fundamental, que é a questão do processo de ensino e aprendizagem. Que conceito que nós temos sobre isso? Quando a gente olha na literatura, nós vamos observar que há vários conceitos, mas há pelo menos duas grandes vertentes que eu queria situar aqui. De um lado, que eu vou chamar do modelo tradicionalista, um tradicional, que está ainda presente no nosso meio, e do outro lado, o que eu vou defender aqui, que eu vou chamar de uma concepção interacionista, né? Na perspectiva tradicional, de acordo com o modelo tradicional, a aprendizagem, na verdade, ela é vista como um processo de transmissão do conhecimento. Na realidade, a gente podia dizer que discutir a questão do ensino e aprendizagem é o mesmo que discutir como é que o conhecimento ele ocorre, né? Mas no modelo tradicional, a transmissão é realmente a ideia central. Quem sabe, ensina para quem não sabe. O aluno ele é visto como um modelo passivo, ele está lá, portanto, para ser, né, para ser enchido. É aquela ideia que o Paulo Freire chamava de educação bancária, né? Mas o que é mais complicado é que esse modelo tradicional ele implicava numa ruptura
na relação entre ensino e aprendizagem. A lógica era essa: eu ensino, eu professor, ensino, e o aluno é que tem que se virar para aprender. A gente percebe isso, sabe aonde? Na prática ainda atual, no sistema de avaliação tradicional. É assim, a lógica é essa: eu ensino, depois eu avalio, se o aluno aprendeu, legal, senão o problema é dele. Né? Tanto é que, o aluno é que é culpabilizado pelo fracasso. Vem aí, né? Eu queria só relembrar que esse modelo é secular. Há séculos que ele está presente na agenda das práticas educacionais. E é um modelo cuja ênfase está basicamente na dimensão cognitiva, trabalha com a ideia de que o objetivo central da educação é desenvolver a dimensão cognitiva, certo? O modelo tradicional ele pode ser representado dessa forma, ó, o P e o A embaixo. O professor ensina o aluno, né? Esse eu volto a falar, aquele velho modelo chamado de educação bancária pelo Paulo Freire, né? O modelo tradicional trouxe implicações seríssimas, né? O problema das ideias é este, né? Quer dizer, as ideias produzem práticas. Então, esse é o modelo tradicional, que são ideias muito antigas, ele acabou gerando práticas que estão aí muito fortes, né? A primeira implicação é essa: o aluno como sujeito passivo, né? Hoje está menos, mas eu peguei na minha época de ginásio, colégio, uma situação muito complicada, né? Quer dizer, a gente tinha que estar absolutamente subserviente às vontades daí do professor. Nós não tínhamos voz, né? O processo centrado, portanto, no professor. A ênfase na aula expositiva. Olha aí, de onde que vem essa ênfase em aula expositiva? Fala em curso, já se fala em aula expositiva, né? Quer dizer, o que explica o fato de nós termos uma prática pedagógica centrada exclusivamente na aula expositiva, né? É esse, gente, é uma determinada concepção de ensino e aprendizagem que perdurou durante séculos e ainda deixou seus vestígios, né? Eu ainda tenho professor, colega meu em universidade, que defende isso, né? A responsabilidade do insucesso, portanto, é sentada no aluno, dado que ensino e aprendizagem, como eu falei, são vistos como processos que não têm muita relação. Olha que coisa, né? E, então, é em função da ruptura do ensino e aprendizagem. Bom, e aí? Eu não vou aqui parar para contar muito essa história de como é que as coisas foram, porque não vou ter tempo, né? Mas, por outro lado, eu queria trazer agora o modelo interacionista, que eu acho que é o modelo que a gente está trabalhando. Eu vou contar para vocês como é que essas ideias chegaram até mim, né? Quer dizer, como é que eu fui atingido por essas concepções, né? Eu acho que houve dois autores que me ajudaram muito a mudar a minha visão. E eu não posso negar que um deles foi o Piaget, né? E o outro foi o Vygotsky. Eu queria apresentar aqui para vocês, sabe o que aconteceu aqui? Houve um problema que eu errei para montar esse negócio aqui, apareceram as flechinhas, mas as flechinhas vão ser preenchidas. Espero que dê certo. Olha, no modelo interacionista, é uma outra visão. Enquanto no modelo tradicional se trabalha com a ideia de que o conhecimento é transmitido, no modelo interacionista, a gente trabalha com a ideia de que o conhecimento ele é construído na relação que se estabelece entre o sujeito e o objeto. Então, no modelo tradicional, eu aprendo, por exemplo, matemática porque o professor me ensina. Aqui é uma outra visão. Eu aprendo matemática à medida que eu tenho contato com os conteúdos da matemática, certo?
Piaget ajudou a gente a entender inicialmente isso, embora depois nós vamos ver que a teoria dele não dá conta de todo o processo, porque ele falava em dois movimentos, né? O conhecimento é construído através de dois movimentos. De um lado, o que ele chamou de abstração empírica, que é a ação do sujeito sobre o objeto. Então, assim, quando o sujeito entra em contato com um objeto novo, né, ele olha esse objeto a partir do referencial cognitivo, portanto, que ele já tem, né? Então, ele abstrai, portanto, desse objeto aqueles aspectos que ele julga importantes. E esse movimento de abstração empírica é acompanhado de um movimento agora interno, que ele chamou de abstração reflexiva, que é o processo de construção interna, elaboração de ideias, de hipóteses e tal. Quem estudou a questão da alfabetização, lembra? A Miriam Ferreira trabalha basicamente com esse conceito, né? Quer dizer, a criança tem contato com a escrita a partir das ideias que ela tem sobre escrita, mas quando se apresenta uma situação nova para ela tende a reorganizar as ideias sobre, no caso da escrita. Enfim, mas o problema é que o Piaget, não sei se vocês se lembram disso, ele não está preocupado com escola, né? Aliás, o Piaget dizia que o problema da aprendizagem era um problema de americano, né? Ele estava preocupado em explicar o desenvolvimento que para ele era o desenvolvimento cognitivo. Piaget queria estudar como é que a lógica se desenvolve, como é que o pensamento lógico se desenvolve. E ele vai trabalhar com o olhar dele vai centrar basicamente no sujeito, né? Obviamente que esta análise que Piaget faz, hoje a gente logo percebeu que está faltando um elemento aí fundamental, óbvio, que é a ideia do mediador. Nesse ponto, eu acho que Vygotsky vem, então, aí nos apresenta um modelo mais complexo, onde ele prevê a relação sujeito-objeto, mas ele vai dizer claramente o seguinte: olha, toda relação sujeito-objeto ela é mediada. Então, assim, a mediação é um fator absolutamente fundamental, certo? Enfim, e aí nós vamos começar a olhar o papel do mediador, né? É interessante a gente observar que quando o pensamento piagetiano ficou quase que dominando, principalmente nas redes de ensino, através de uma corrente chamada construtivista e a visão tradicional, o papel do professor era secundário, porque o aluno, portanto, constrói conhecimento à medida que tem contato com o objeto. É essa a relação básica, né? O que a gente vai ver é que, na verdade, o papel da interação, da mediação, ela é fundamental. O modelo interacionista, só para completar, em termos de implicações pedagógicas, ele, portanto, trabalha com a ideia de que o sujeito é ativo. Ativo quer dizer o quê? Não é que ele sai correndo, tem nada a ver. Ativo significa, no contato com o objeto cultural, o sujeito elabora ideias. Ele é ativo nesse sentido. A construção do conhecimento passa pela relação sujeito-objeto e o impacto que isso provoca no sujeito em termos de reorganização das ideias sobre. Isso é um ponto que Piaget, do ponto de vista teórico, enquanto objeto, eu acho que Vygotsky concorda com o Piaget, porque na visão vygotskiana, o sujeito também é visto como ser ativo, né? Portanto, dizer que o sujeito é ativo significa ele elabora a partir das experiências. Nesse modelo ainda, o processo é dialético, ou seja, trabalha-se com a ideia que há uma relação de
dialética entre ensino e aprendizagem. Quer dizer, um processo interfere continuamente no outro, né? Não dá para separar, né? O papel da mediação pedagógica é fundamental. Portanto, o professor aí é visto como o principal mediador. Esse modelo, gente, do qual nós estamos falando, obviamente é um modelo amplo, né? Quer dizer, para explicar o desenvolvimento humano, como é que o homem, enfim, aprende de modo geral, independente de escola. Mas é um modelo que, por excelência, a gente traz para a sala de aula, né? E nessa sala de aula, a gente vai olhar para a questão da mediação, e já vamos adiantar. Isso acho que não é novidade. Na sala de aula tem muitos elementos mediadores, né? Você tem os conteúdos, o material pedagógico, textos, enfim, tudo isso funciona, né? Você tem o coleguinha, que muitas vezes ele assume a função de mediador, às vezes melhor que o professor, mas, sem dúvida alguma, o principal agente mediador é o professor, né? Então, é por isso que a gente vai acabar, enquanto grupo de pesquisa, o grupo do afeto vai olhar fundamentalmente para o professor. E começa a aparecer aí a questão da atividade, da afetividade, certo? Vocês reparem que é só agora que estou trazendo esse conceito, né? Olha, nós podemos agora fazer essa representação do modelo, né? Olha, agora está até bonitinho. Isso aqui quem me fez foi a minha orientanda Daniela. O sujeito, portanto, relação sujeito-objeto, né? Só que essa relação ela é basicamente mediada, certo? Esse modelo, eu acho que até umas 4, 5 décadas atrás, ainda no século XX, ele já era pensado, mas, de novo, se trabalhava basicamente com a ideia de que a escola só trabalha com conteúdos cognitivos, né? Então, a inclusão da afetividade nesse elo aí, ele é muito recente, né? Eu diria que sim, de umas 4 décadas. Eu me lembro que quando nós começamos a fazer levantamento sobre pesquisa educacional de sala de aula sobre afetividade, até os anos 50, 60, praticamente era material inexistente. O que não quer dizer que as teorias psicológicas sempre trabalharam com a questão das emoções, tá? Mas em sala de aula, como é que isso acontece realmente? Não havia muita pesquisa. Havia teoria, quer dizer, todo mundo falava que é importante, mas ninguém mostrava como, que jeito, etc. Né? E é sobre isso que a gente tá falando. Sobre a mediação, eu acho que é importante a gente retomar a grande novidade que a gente descobriu com relação à mediação nesse processo é que, dependendo da maneira como a mediação é realizada, você vai ter uma relação diferenciada entre sujeito e objeto. Ou seja, nem toda a mediação é boa, a verdade é. Está aí a rede que não me deixa mentir, né? Quer dizer, existem mediações que são um desastre do ponto de vista pedagógico, né? Mas, enfim, isso não nos autoriza a dizer que o sujeito é incompetente. A gente vai olhar, em primeiro lugar, as condições de ensino, as condições de mediação que foram oferecidas para se estabelecer a relação entre o sujeito e o objeto, né? Então, assim, eu acho que a primeira ideia sobre mediação, do ponto de vista pedagógico, é essa. Quer dizer, a qualidade da mediação ela determina, em grande parte, a qualidade da relação que se estabelece entre o sujeito e o objeto, né? E essa relação, obviamente, ela também se aplica para a situação de sala de aula, certo? E aí eu acho que nós podemos agora, então, entrar mesmo de sola na questão da afetividade. A grande questão que eu acho que autores, a partir, principalmente neste século,
final do século XX, começaram a demonstrar é que essas flechas que nós vimos aqui, ó, elas também são flechas que envolvem a dimensão afetiva. Então, vejam, o que a gente avançou em termos do conhecimento sobre essa concepção teórica de ensino e aprendizagem é que essas flechas elas não ficam circunscritas à dimensão cognitiva. Elas também envolvem a dimensão afetiva, quer queiramos, quer não. Ou seja, elas sempre estão presentes. E isso que nós temos que demonstrar, que eu quero demonstrar aqui para vocês. Toda vez que um professor, na função de mediador, propõe uma atividade concreta em sala de aula, ele está propondo uma situação real, concreta, em que o sujeito vai ter uma ação sobre aquele conteúdo, no caso o aluno, e um dado conteúdo escolar, e isso vai produzir um impacto não só cognitivo, mas também afetivo. Lembrando que, quando a gente fala em afetividade, nós estamos falando de uma faca de dois gumes, que pode ser para o bem ou para o mal, né? Aquilo que muitos autores chamam que o senso comum chama de impacto positivo ou negativo, né? Mas vamos caminhar. Então, assim, ó, nós estamos começando, portanto, a resgatar essa ideia que todas as relações, elas são afetivas. Elas têm um impacto afetivo. E aí, quando a gente olha, de novo, esta relação, do ponto de vista educacional, nós estamos muito mais todas as flechas, tanto de sujeito, sem ter o aluno, conteúdo, professor, aluno, professor, conteúdo, todas elas implicam também numa dimensão afetiva. Mas do ponto de vista educacional, a flechinha que nós mais estamos olhando, prioritariamente olhando, é a flechinha entre sujeito e objeto. Quer dizer, educacionalmente falando, nós vamos defender a ideia que a produção do conhecimento se dá na relação sujeito-objeto, mas também envolve a dimensão afetiva, e a gente vai defender a ideia que essa dimensão deve ser uma dimensão positiva. O termo positivo e negativo é um termo que não é fácil. A gente pode estar questionando, tal, mas uma outra forma que a gente teria para falar isso é o seguinte: numa condição de mediação afetiva positiva, o que acontece é que ela promove um movimento de aproximação entre sujeito e objeto. Esse movimento de aproximação ele é essencialmente de natureza afetiva. Do mesmo modo que eu posso falar numa mediação afetiva negativa, que significa, em outras palavras, que ela produz um movimento de afastamento entre o sujeito e o objeto. Certo? Então como é que a gente foi clareando isso para nós, né? À medida que nós somos realizando pesquisa mesmo sobre essas relações, né, a gente foi identificando isso. Então, por exemplo, um dos primeiros temas que a gente estudou quando o grupo do afeto ele começou a se constituir foi a questão da leitura, né? Quer dizer, por que tem pessoas que se constituem como mais tarde como jovens ou adultos que são leitores autônomos e tem outras pessoas que no outro extremo detestam ler, né? Quando um sujeito assume a leitura como uma atividade autônoma, quer dizer, ele lê constantemente e não precisa mais mandar ninguém pedir para ele ler, é sinal que já se estabeleceu um movimento de aproximação entre ele e o objeto.
Isso é o que a gente chama do produto de uma história de vida marcada por mediações entre o sujeito e a leitura, cujos impactos foram afetivamente marcados de uma forma afetiva positiva. Lembrando que o inverso é verdadeiro. Pessoas que detestam ler, geralmente pode ser explicado ou pela falta de mediação prazerosa, ou o que é pior, pela presença de mediações punitivas, enfim, que criaram um sentimento muito, muito punitivo. Os exemplos, nós estamos cheios de exemplos, caso de professores que denigrem um aluno em sala de aula diante dos colegas porque ele não leu bem, ou enfim, e aí que as coisas acontecem. Então, o movimento de aproximação e afastamento são duas ideias que me parecem extremamente interessantes com relação ao produto, portanto, do impacto afetivo no processo de mediação, certo? Eu acho que uma pergunta que a gente poderia fazer, na altura aqui, é o seguinte: afinal, se a afetividade ela é tão importante, por que demorou tanto tempo para a gente descobrir isso, né? Quer dizer, então, demorou mesmo, eu concordo plenamente, mas aí também nesse processo aí de constituição do grupo do afeto, a gente teve a oportunidade, em vários momentos, de estar conversando com filósofos, quer dizer, lendo, estudando, e aí o que a gente vai ver é que esse processo todo aí provavelmente deve ter ocorrido em função de também um predomínio teórico da concepção dualista sobre o homem, certo? Nós temos uma concepção dualista que vê o homem como um ser cindido. A principal cisão é a cisão entre corpo e alma, né? Que vem lá dos gregos, tal, etc. Mas essa dualidade ela vai persistindo historicamente, né? Na Idade Média, a Igreja teve um papel crucial, não só na linha de manter essa dualidade, mas assumir que a razão é a dimensão mais importante no homem, né? Enquanto que a emoção estava mais ligada à ideia de pecado, tal, enfim, mas a razão é que marca realmente o homem, tal, etc., né? E essa concepção ela é fortalecida pelo pensamento cartesiano e veio embora, quer dizer, o racionalismo, portanto, ele vai ter o seu auge no final do século XIX, com Augusto Comte, com o positivismo. Não sei se vocês já viram isso, tá? Mas a ideia de que a única forma de conhecimento que vale é a forma racional. Então, a emoção aí não tinha lugar, né? Não tinha vez de forma nenhuma. Eu acho que a reação ao dualismo, eu não vou aqui poder falar com mais detalhes, mas é importante citar que talvez uma das reações mais citadas no nosso meio foi, sem dúvida, com Spinoza, no século XVII, né? Aqui no nosso meio, quem estuda bastante o Spinoza é a Marianne Chauí. O Spinoza é um autor difícil de ler, tal, mas o grupo do afeto tem estudado, né? E tem se encantado com Spinoza, porque de alguma forma ele resgata essa ideia ao dizer, escuta, o homem é uma substância única, quer dizer, não dá para dividir, né? É interessante que o monismo, portanto, essa concepção monista, que vê, ao contrário, o homem não como ser cindido, mas razão e emoção como dois lados da mesma moeda, ele vai ser, apesar de Spinoza no século XVII, ele só vai ser retomado no final do século XIX e no século XX, onde
com o advento principalmente na área da psicologia, com as teorias interacionistas, né, o próprio behaviorismo, ele vai assumir o homem como ser único, quer dizer, como o único organismo. Não dá para dividir. É interessante que assumir uma concepção dualista, tradicionalmente falando, significa você crer que o homem ora pensa, ora sente. E essas duas dimensões não têm muita relação. Enquanto que na concepção monista, a gente entende que o homem é um ser que pensa e sente simultaneamente. Não dá para dividir. É por isso que eu falei ali atrás que o papel da mediação produz impactos afetivos, quer queiramos, quer não. Ou seja, para quem assume, portanto, quem reconhece, portanto, a concepção monista, né, tem que assumir que a emoção está ali, e está mesmo. E aí a pesquisa vai mostrar que o caminho é esse mesmo, né? O papel da pesquisa é possibilitar que as nossas teorias se fortaleçam com dado empírico, tal, para realmente a gente ter um quadro legal aí, certo? Em síntese, em que ponto que nós estamos? Nós estamos na ideia de que, portanto, eu posso até entender que o ensino, como o planejamento, o desenvolvimento das condições concretas de mediação, visando a relação sujeito-objeto, enquanto que a aprendizagem refere-se ao processo de apropriação dos objetos culturais pelo sujeito, a partir das mediações vivenciadas, mas esses processos estão interrelacionados, ou seja, não dá para dividir, e são permeados pela afetividade. É por isso que eu, praticamente, prefiro falar em processo ensino, aprendizagem, tratar, portanto, através de quase que um substantivo composto, né, unido pelo hífen, para mostrar exatamente essa dimensão né, quer dizer, nós estamos falando de um processo dialético entre ensino e aprendizagem. Aliás, se vocês lembram, o Vygotsky fala em Obuchini, quer dizer isso, ensino e aprendizagem. Ensino, aprendizagem, né? Que me parece uma ideia extremamente interessante. Com licença. Bom, nesse momento, se nós estivéssemos numa conversa presencial, eu ia propor esse debate e ver o que sai. A partir do que nós vimos até agora, então, o que caracterizaria o que eu vou chamar de ensino de sucesso, né? Porque eu queria justificar um pouco esta pergunta, porque esta foi a ação que o grupo do afeto tomou. Oi? Alguém está me chamando? Não, Pro, fica à vontade. Posso caminhar? Com certeza. Tá, então tudo bem. Então, assim, o que a gente poderia caracterizar como ensino dissociar? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque num dado momento, aí já no comecinho deste século, nós, em termos de estratégia de pesquisa, a gente decidiu que nós devíamos começar a olhar com mais cuidado para as práticas docentes. Primeiro, assim, né, se a questão da afetividade ela está presente, vamos ver como é que ela realmente ocorre, né? Caberia, então, a pesquisa descrever, mostrar isso, né? E a gente acabou optando por trabalhar com aqueles professores cuja imagem, por exemplo, numa escola, pelos alunos, principalmente, já é construída como sendo um cara que consegue envolver os alunos, tal, e foi isso que a gente acabou fazendo, né? O ensino de sucesso para nós hoje, a gente pode caracterizar mais ou menos da seguinte forma:
a gente entende que é um processo de mediação pedagógica que, de um lado, produz a apropriação dos conteúdos pelo sujeito, ou seja, é aquele professor que realmente consegue que os alunos se apropriem, aprendam, né? Quer dizer, se apropriem, portanto, daqueles conteúdos e, simultaneamente, isso que é o detalhe, a mediação promove um movimento de aproximação afetiva na relação que se estabelece entre os alunos e os referidos conteúdos. Ou seja, o ensino de sucesso seria a mediação realizada por aquele professor que consegue, simultaneamente, que os alunos aprendam e estabeleçam uma relação afetiva positiva com aquilo que eles estão aprendendo. Isso, para nós, ela é importante, porque eu vou defender aqui a ideia, no final dessa nossa conversa, que não dá para incluir esse item, não dá para deixar de incluir esta segunda dimensão no processo de produção do conhecimento, né? Porque a nossa escola tradicional, ela fica basicamente com o item A, quer dizer, o professor está preocupado em que o aluno aprenda, entre aspas, e por aprender, entenda-se ir bem na prova. Mas ele não tem nenhum elemento que realmente há um envolvimento afetivo do aluno com aquele conteúdo lá. Ao contrário, nós temos vários elementos que nos levam a inferir, e hoje nós temos pesquisa em cima disso, que mostra, por exemplo, que o modelo de avaliação da escola, esse modelo tradicional de avaliação, ele produz muito mais movimento de afastamento do que de aproximação. Os efeitos são muito mais aversivos do que efeitos afetivamente positivos, né? Esse é um nó sério. Não sei se vocês vão concordar comigo. Depois a gente vai abrir a discussão. Eu quero ver se eu não vou até o fim do meu tempo, ainda dá mais tempo de conversa. O impacto afetivo sujeito-objeto, portanto, se positivo, ele promove aquilo que a gente chama de relação de paixão entre sujeito e objeto, né? Se negativo, ele vai produzir uma relação de evitamento, de fuga e esquiva, né? Entre sujeito e objeto. Isso quer dizer o seguinte: o modelo tradicional, principalmente pela forma de avaliação, que é, na sua essência, negativa, ele até leva o aluno a estudar, mas ele estuda para evitar uma situação ruim que representa uma nota baixa, né? Então, assim, eu costumo dizer, no modelo tradicional, o aluno estuda por fuga e esquiva, para sair de uma situação ruim, né? Ou então evitar uma situação ruim. Enquanto que no modelo que eu vou chamar interacionista, que considera, portanto, a questão da afetividade, existe uma aproximação afetiva entre o sujeito e o objeto. E esta aproximação ela é basicamente afetiva, e certamente foi devido às condições de mediação que o sujeito vivenciou. Se cada um quiser ter um exemplo concreto dessa relação, nesse momento, eu iria pedir para que vocês pensassem naqueles conteúdos que vocês amam de paixão ou odeiam, tem um ódio mortal, certo? E se vocês conseguirem passar a retrospectiva da vida de vocês com relação a esses conteúdos, vocês vão ver que teve, nessa história, alguém, ou alguém, né, pode ser plural, que teve um papel crucial nesse processo de aproximação ou de afastamento, né? Nessas histórias, né? Eu me lembro que quando eu era aluno, eu terminei o ginásio lá em Campinas, lá no Núcleo da Ciência, eu entrei no científico, né? Depois eu mudei para o clássico, mas eu entrei no curso científico,
E eu nunca me esqueço do primeiro dia de aula de física. Eu nunca tinha tido aula de física. Tinha uma ideia muito vaga sobre o que é física. Nunca tinha me deparado com esse objeto chamado física. E nesse dia, todo mundo estava assim, meio já tenso e tal, entrou um professor em sala de aula, eu nunca me esqueço, é uma imagem que não me sai da cabeça. Ele entrou, ele estava assim, naquela época usava aqueles jalecos, como é que chama? Aquele né? Como é que chama isso? Jaleco. Eu tenho aqui um ponto. Aquele jaleco, né? Gravata. E o cara começou a falar sobre forças, que é um negócio de força, entendeu? Dinâmica, que é a área da física que estuda a força, começou a dar aula de dinâmica. E o cara foi falando, enchendo a lousa de fórmulas, e eu me lembro que eu fiquei assim grudado na carteira, eram aquelas carteiras antigas, né, individuais, que tem o assento e a carteira, eu fiquei grudado na carteira, assim, grudado, eu não conseguia sair, ficava olhando aquilo lá, eu não tinha ideia do que aquele cara estava falando, eu não tinha mais ideia. Eu saí daquela aula, que foi um sofrimento, com a seguinte ideia: eu nunca vou ser capaz de aprender esse troço aqui, entendeu? Quer dizer, isso que eu chamo já é um exemplo de situação traumática. Eu espero que ninguém tenha tido isso, entendeu? Mas o que aconteceu? A minha relação com a física, ela foi extremamente marcada por essa primeira relação, né? Foi muito ruim, muito ruim. Eu passei de ano com nota 5, né, eu me lembro, porque quando foi no mês de maio, eu falei para os meus pais: olha, eu vou me ferrar, estou indo mal, eu preciso... E aí, então, meus pais contrataram um professor particular de física. E esse cara, coitado, com baita do esforço, ele conseguiu resgatar um pouco a relação afetiva minha com a física, né? Mas ficou uma relação muito ruim. Eu só consegui realmente reativar essa minha relação, na minha história, quando eu tive no cursinho, aí eu tive um baita professor de física, um cara que me reapresentou a física de um jeito muito mais tranquilo, funcional. Aí que eu fui realmente descobrir, falei: puxa vida, né? Como é legal. Mas, enfim, eu já estava encaminhado para a área de humanas, né? A física perdeu um físico, mas a psicologia ganhou um psicólogo. Mas é disso que eu estou falando, né? Quer dizer, esse modelo teórico que nós estamos aqui trabalhando, ele tem um lado político, ideológico, que vale a pena a gente analisar. Ele quebra qualquer possibilidade de uma concepção segundo meio naturalista. Quer dizer, o sujeito nasceu com tendência para ser matemático, ele nasceu determinado para ser... Não existe isso, né? Quer dizer, todos os homens nascem com uma incrível máquina biológica desenvolvida, assim, filogeneticamente falando. Essa máquina torna o ser humano com possibilidades assim infinitas, né? Só que, de acordo com o Vygotsky, ele vai depender basicamente de cultura, sem o qual as coisas não ocorrem. E por cultura, entendam-se relações interpessoais. É aí que a coisa pega, né? Sem isso a coisa se complica. Bom, essas histórias são interessantes, né? Vamos caminhar. Aí nós temos, então, uma questão para pesquisa que eu acho legal a gente tá trazendo, né? Que é o seguinte: na sua opinião, que práticas pedagógicas caracterizam o professor que promove o ensino de sucesso? Essa foi a questão que a gente se colocou, portanto, quando a gente decidiu que nós vamos dar prioridade a pesquisas que envolve o ensino de sucesso, né? Isso aqui é interessante porque isso ocorreu no começo deste século, já nos anos 2000, mas eu queria aqui resgatar que durante 30 anos, eu já tinha 30 anos de janela,
o que a gente mais estudou foi fracasso escolar, né? Então, assim, eu sabia muito fracasso escolar. Eu me lembro que os meus alunos lá em Mogi, nos anos 70, comecinho de 80, ganhamos um concurso nacional sobre o tema, tal. Quer dizer, éramos experts em fracasso escolar, mas, na verdade, nós não tínhamos muita informação sobre o que um professor faz, que tem sucesso. E, na verdade, nós encontramos muitos professores nas redes de ensino, particulares e públicas, que fazem um trabalho que merece ser visto com mais atenção, que se enquadram nesse perfil que a gente chama de ensino de sucesso, né? Apesar que, via de regra, eles trabalham sozinhos, mas, enfim, existem, né? E aí que entra, então, o grupo do afeto, né, que começa a se articular. Esse grupo ele sempre foi formado por alunos, por orientandos ou alunos da graduação que acabam fazendo iniciação científica, que fizeram e fazem, mestrandos e doutorandos, né? Quer dizer, na verdade, antes era um grupo de alfabetização, mas à medida que o foco vai se alterando, portanto, as pesquisas vão gradualmente se direcionando para a questão da afetividade. Eu acho que nesses últimos 10, 15 anos, praticamente todo o trabalho tem sido direcionado para a questão da afetividade. E aí a gente teve vários enfoques, mas talvez o mais forte foi o que é que um professor de sucesso faz, que consegue simultaneamente garantir aprendizagem e relação afetiva positiva. É isso que a gente realmente ficou muito atento. O pressuposto básico do grupo do afeto é esse que eu queria apresentar para vocês. Isso teve uma época que era crença. Depois, à medida que a gente foi pesquisando, a gente começou a ver que, hoje isso aqui tem um efeito de um pressuposto teórico, ou seja, a qualidade da relação que se estabelece entre sujeito e objeto, ele é também de natureza afetiva e depende da qualidade da história de mediações vivenciadas pelo sujeito em relação ao objeto no seu ambiente sociocultural durante sua história de vida. Esse pressuposto vale não só para a escola, mas para explicar todo o processo de aprendizagem que o indivíduo estabelece com os objetos da cultura, sejam esses processos feitos pela escola ou não, certo? Ou seja, o papel da mediação está ali presente, né? Mas na escola tá muito visível, né? Quer dizer, tá muito mais fácil, o nosso alvo está muito mais identificado, né? Por exemplo, estudar a questão da envolvimento com leitura, as pesquisas que a gente fez, levou a gente a resgatar a história de vida desde quando era pequenininho, desde 3 anos, tal. Quer dizer, o que aconteceu, quais foram as pessoas que foram possibilitando esse contato, cada um, enfim, é um processo de pesquisa que exigiu uma metodologia bastante diferenciada. Nós trabalhamos basicamente com 2 procedimentos de coleta, que são os mais usados, que um é a autoscopia e o outro é a entrevista recorrente. Na autoscopia, quem começou o primeiro trabalho de autoscopia foi feito pela Cris Tassoni, que eu acho que deve estar assistindo aqui, espero. Mas o que é? Você vai para a sala de aula, você filma relações entre o professor e o aluno, depois você edita, né, em trechos de 2 minutos no máximo, e daí você, com muito jeito, claro, você pega a criança, leva para uma tela, e aí você passa um evento por vez. E diante do evento que ele vê, você leva a criança, ou jovem, ou adulto, né, a falar sobre aquela situação,
nos interessa principalmente o que ele sentiu, quer dizer, que tipo de sentimento ele vivenciou naquela situação que a tela está trazendo. Quando a Cris fez o mestrado, eu achava que esse negócio não ia dar certo com criança. Ela fez com criança de 6 anos. Mas, olha, as crianças, aliás, são ótimos sujeitos, elas abrem o jogo numa boa, entendeu? E eu não sei se criança muito pequena funciona, eu acho que não. Mas com 6 anos, pelo menos até onde a gente fez, deu certo. A entrevista recorrente é uma outra estratégia de coleta muito legal, né? E aqui tem uma condição que eu chamo a atenção, que é uma forma que o sujeito participa ativamente. Então, como é que é? Eu tenho o meu objeto definido, eu tenho o perfil do meu sujeito, né? Então, eu marco uma primeira entrevista com ele, coloco uma questão básica, incentivo o sujeito a falar, daí eu faço a transcrição e faço a primeira análise. Geralmente a gente monta núcleos, subnúcleos das falas, e aí eu volto para uma segunda conversa. E aí eu apresento para ele, fulano, olha o que eu fiz, o que você acha? Vê se você concorda ou não, e assim vai. O sujeito pode concordar, pode discordar, geralmente quando discorda ele tem razão sempre, se não tenho dúvida, certo? E assim vai. Faz uma segunda entrevista, completa os dados, completa a análise, e esse processo termina quando sujeito e pesquisador concordam que está esgotado, né? Então, geralmente, o produto desse processo é a construção de núcleos ou subnúcleos sobre o objeto em questão, ok? Depois, quem quiser conhecer um pouco disso, eu tenho texto sobre isso. Aliás, tudo que eu estou falando aqui tem texto, né? Vocês podem achar, certo? Bom, o grupo do afeto, ele tem trabalhado fundamentalmente, o que ele produz? Ele produz, inicialmente, relatórios de pesquisa, dissertação de mestrado e tese de doutorado, certo? Ele produz artigos publicados em revista, mas o grande instrumento que a gente usa para divulgar, principalmente para professor, foram os livros. O grupo já divulgou, já produziu 4 livros, eu quero trazer aqui para vocês. O primeiro livro foi esse aqui, ó. Veja que ainda é alfabetização e letramento. Então, era uma fase que a gente ainda estava muito envolvido com a alfabetização, mas já aparece aqui alguns capítulos sobre o tema afetividade. Reparem a data, foi publicado em 2001. O segundo livro, esse já foi mais realmente para afetividade, né? A afetividade e práticas pedagógicas, isso já também foi muito divulgado. E como é que esse livro ele é montado, né? Então, assim, quando a gente já tem um certo acúmulo de produções, a gente se reúne, e aí eu geralmente coloco essa pergunta para o autor, né? No caso, para o meu orientando. A partir da pesquisa que você fez, o que você tem a dizer para o professor? Essa que é a grande questão. Porque, assim, o professor não vai ter tempo, nem muita cabeça de ir na biblioteca e ler tese, aqueles catratados, né? Não vai. Então, assim, nós temos que ter um instrumento que possibilite o fácil acesso, né? E o livro foi e tem cumprido legal essa função. O terceiro livro foi em 2013, nós soltamos pela Cortez, e foi baseado no trabalho de educação de jovens e adultos, né? Eu geralmente nos livros faço o capítulo inicial com base teórica. Aqui nesse caso tinha 3 trabalhos da Daniela, da Flávia e da Lúcia, né? Que tinham feito os seus mestrados e seus TCCs em cima de EJA. A EJA é uma área fantástica, gente. Não sei se vocês
tem experiência. E, finalmente, o nosso último livro, que nós soltamos agora, final de 2018, que a gente produziu, chama Afetividade e as Marcas do Professor Inesquecível. Aqui tem já 13, 14 capítulos, pega várias áreas, afetividade e ensino de matemática, afetividade e ensino de ciências, afetividade e leitura, produção de texto. Aqui tem um bando de gente, né? Infelizmente, né? E esse é o livro que a gente está aí divulgando, né? Quem tiver contato com o livro, vocês não acham em livraria. Eu acho que tem que entrar em contato direto lá com a Mercado de Letras, lá em Campinas, e eles vendem lá por quase 40% de desconto. Então, vale a pena fazer direto, eles mandam por correio e tal. Então, feito esse merchandising, vamos caminhar. Eu queria falar, nessa fase final, sobre a pesquisa sobre o meu professor inesquecível, né? Prof. Oi. Só passando para lembrar que tem mais 15 minutinhos, tudo bem? 15 minutos. Estou com o relógio aqui funcionando. Então, perfeito. Isso, então vou eu. Esse trabalho sobre o professor inesquecível, que acabou gerando esse último livro, ele começou lá em 2003, com algumas pesquisas que eu queria trazer aqui, uma breve síntese para vocês. O objetivo era, portanto, identificar os aspectos ou marcas afetivas identificadas por alunos que relatam a existência de um professor inesquecível nas suas vidas. Obviamente que nós estamos aqui falando do professor inesquecível do bem, né? Aqueles que provocaram o movimento de aproximação, tá? Nós trabalhamos nessa fase com alunos de cursinho, gente que, portanto, estava acabando o seu ensino médio, estava, portanto, já se preparando para o vestibular. E a primeira entrevista, que foi a entrevista recorrente, a questão básica era essa. Dentre todas as disciplinas que você cursou, houve algum professor ou professor que marcou positivamente a sua vida? Essa que era a pergunta. E aí, então, todo aquele processo de análise de dados, de volta, vai e vem, em que o sujeito participa do processo de análise, é muito legal isso, né? Ele participa, né? Então, é isso. Então, assim, eu vou puxar aqui dados de umas 3 pesquisas que eu orientei e geraram os seguintes resultados. Geraram 4 grandes núcleos temáticos, ou seja, esses núcleos, portanto, eles tendem a responder a seguinte pergunta: por que esses professores se tornaram inesquecíveis para esses sujeitos, né? É isso que a gente queria responder. Então, foram 4 núcleos. Professores inesquecíveis, assim ou são, chique, né? Por decisões e práticas pedagógicas que ele desenvolve. Ou então, pela relação professor-objeto do conhecimento visto pelo olhar do aluno. Ou então, professores são inesquecíveis por outros aspectos que eles falam. E, finalmente, os impactos que esse professor produziu na vida do aluno. Queria passar rapidamente pelos núcleos. Olha, o que eles fazem em termos de práticas pedagógicas? Eu vou puxar as principais características. O professor inesquecível, ele se preocupa em trabalhar com objetivos de ensino relevantes, ou seja, que o aluno identifique a razão pela qual ele está aprendendo aquele conteúdo. Isso me parece que é fundamental para que um indivíduo estabeleça uma relação afetiva com um dado objeto. Se você vai fazer um curso cujo objetivo e conteúdo, você não sabe nada, você não tem ideia da função, dificilmente você vai se envolver com esse conteúdo, né? E esse professor é muito preocupado com isso. Esses professores inesquecíveis tendem sempre a partir do conhecimento que o aluno já tem. Esse é um dos grandes nós, dos grandes fatores que promove o fracasso escolar, principalmente na universidade. Nós enfrentamos isso aqui de uma maneira brutal. O professor entra, quer começar o curso onde ele sempre começou, e o aluno que se dane.
Porque todo conhecimento novo, gente, exige conhecimentos anteriores, ou pode chamar de pré-requisitos, chame como for, certo? Quer dizer, se você não está atento a isso, você aumenta a probabilidade do aluno já entrar dançando, já ter dificuldade de início, né? O professor inesquecível organiza os conteúdos de uma forma adequada. Não é aquele professor que na hora vai para a aula e fala assim, bom, o que eu vou dar hoje? Você vê que o cara está perdido e o aluno, então, fica, como assim, fica sem saber para onde vai, né? Professor inesquecível se preocupa em desenvolver atividades motivadoras, né? Veja, são fatores que aumentam a probabilidade do aluno ter uma relação afetiva positiva com aquele conteúdo. É disso que nós estamos falando, né? Professores inesquecíveis são muito hábeis em dar instrução e dar feedback. Eles dão instruções claras e dão feedback continuamente para o desempenho do aluno. O aluno não fica no ar, né? É interessante você perceber que até a condição física, como ele se desloca fisicamente na classe, é diferente, porque ou ele está na frente falando alguma coisa, ou então ele está no meio dos alunos, olhando cada um, falando, vendo, dando. Quer dizer, você não vê um tipo de relação aversiva, que pode dizer, não, isso aí foi mal. Não, o cara está muito atento a isso, né? Utiliza princípios da metodologia ativa, né? Ou seja, cria uma condição que quebra com aquela prática do aluno ficar ouvindo aula expositiva horas seguidas. Ele já rompeu com isso. Não sei se geralmente esses professores têm, enfim, chegaram a estudar sobre isso, mas conseguem romper com isso, né? Talvez quase que, entre aspas, usando bom senso, né? Avaliam de forma coerente. Eles são professores que já viram que a avaliação não foi feita para discriminar aluno, não foi feito só para dar nota, não foi feito para dizer quem é bom e quem não é. Ele usa a avaliação primeiro de uma forma coerente, ou seja, avalia em cima do que foi trabalhado. E se preocupa continuamente em estar revendo as suas condições de ensino. A lógica desse professor inesquecível com relação à avaliação é mais ou menos igual à lógica que eu falei lá atrás sobre o modelo interacionista. Ou seja, eu ensino, eu avalio, se não foi legal, eu preciso voltar, né? E garantir que efetivamente o meu aluno consiga o nível mínimo de sucesso. E, fundamentalmente, me parece fundamental que esse professor inesquecível consegue manter um clima afetivo em sala de aula. Eu tenho uma orientanda que está fazendo doutorado e está estudando agora clima afetivo, é a Lúcia, né, Lúcia? A Lúcia deve estar assistindo a gente. Clima afetivo é um conceito feito construído pelos que a gente está tomando contato, né, pelos chilenos, e a gente quer ver se, enfim, nós vamos estudar daqui a uns tempos, certamente nós vamos ter o que falar sobre isso. Mas eu já posso adiantar com vocês, quer dizer, um professor que trabalha com essas características é um cara que cria um ambiente gostoso. A sala de aula vira um ambiente super agradável, né? Aquela sala que você quer ir, né? Vamos caminhar, senão o meu tempo estoura e aí eles vão cortar a minha fala. O segundo núcleo é a relação professor-objeto de ensino. Olha que coisa interessante. O segundo núcleo diz respeito à relação entre o professor e aquilo que ele ensina, do olhar do aluno. E o que os dados mostram? Os dados mostram que os alunos valorizam muito o professor quando eles reconhecem que o professor tem domínio do conhecimento, né? Quer dizer, quando o aluno percebe que esse cara conhece. E isso, portanto, já cria um outro ambiente. Não sei se vocês já viram essa situação do professor novo, né? Cai no meio de uma sala lá de ensino médio, né? Cortado chegou, recém chegar na escola, sempre tem aqueles alunos que querem testar o professor, né?
Geralmente, quando o professor demonstra conhecimento, de alguma forma, essas barreiras caem, os alunos reconhecem isso. Esse cara é bom, vamos na dele. Mas não é só isso. O professor inesquecível, ele demonstra no olhar do aluno que ele, professor, tem uma relação de paixão com aquilo que ele conhece. Essa foi uma dimensão que a gente ficou extremamente tocado, porque não basta, os alunos percebem isso, né? Os alunos percebem que aquele professor, ele domina e ele tem uma relação legal com aquilo que ele está ensinando. Aquilo faz parte quase que da vida dele. Essa é uma marca fundamental, né? Eu sempre brinco, todos nós já tivemos o oposto, né? Aquele professor burocrático que vai dar uma aula, você não sabe se ele está lá porque está com sono, enfim. Mas, no outro lado, você tem aquele professor que traz, portanto, para você, envolve você, porque ele tem uma relação afetiva forte com aquele conteúdo. Vamos encaminhar outros aspectos do comportamento do professor, é o terceiro núcleo que explica, portanto, esse professor inesquecível. Os alunos se referem a marcas como é um professor que acolhe. Se eu chegar nele, eu sei que vou ser acolhido. Certo? Isso é muito importante. Tem professor que detesta aluno, quer dizer, não está nem aí, né? Mas isso, a questão do acolhimento é uma marca muito forte. Outra marca muito forte que aparece são professores que estão preocupados em desenvolver no aluno postura crítica. Crítica não é política, não é, leva o aluno a ter visões diferentes sobre um mesmo fenômeno, né? E, eventualmente, também política, porque não, entendeu? Mas, enfim, é óbvio que há outras marcas, outros dados aparecem, mas eu peguei aquilo que é mais fundamental, essencial, para apresentar aqui isso para vocês. E, finalmente, o quarto núcleo que aparece são os impactos que foram produzidos na vida dos alunos, né? Os alunos falam que reconhecem que, por conta da ação desse professor, eles conseguiram ter uma relação legal com aquele conteúdo lá. Eles saíram do curso gostando, muitos falam isso, né? Por exemplo, nos trabalhos sobre leitura que a gente viu, né? Tem professores que conseguem, na sala de aula, envolver o aluno com a prática da leitura, e os alunos reconhecem isso, né? E, finalmente, uma outra marca às vezes, o professor inesquecível tem um peso tão forte, a dimensão afetiva é tão impactante, que acaba determinando a escolha profissional de vários alunos. Da população que a gente viu, isso ficou em torno de uns 30%, ou seja, o aluno fala, olha, eu vou fazer biologia por causa daquela professora, né? Ela era exigente, eu tinha que estudar, mas ela, quando ela trabalhava com a gente, ela nos contaminava com a paixão que ela tinha com relação assim, à biologia, né? Então, vários casos assim, com relação às mais diversas áreas. Então, vejam, gente, olha, vendo esses dados aqui, o que a gente pode dizer? Primeiro, sim, os dados que nós temos suportam, basicamente, a interpretação teórica que a gente tem feito, ou seja, a qualidade da mediação pedagógica desenvolvida pelo professor é um dos mais importantes fatores determinantes da qualidade da relação que se estabelece entre o sujeito, o aluno e o objeto, o conteúdo de conhecimento, certo? Foi por isso que hoje eu apresentei que aquele pressuposto nosso, que era antes uma crença teórica, mas agora é um pressuposto. Por quê? Porque ele foi fundamentado em muita pesquisa, e isso aqui muda tudo, né? Torna a coisa muito mais consistente. Portanto, eu termino aqui rapidamente falando sobre o ser professor. Olha, o que a gente pode dizer para você é o seguinte: o ser professor, portanto, é necessário superar a crença de que a única condição para ser professor é o domínio da área do conhecimento. Ou seja, é óbvio que conhecer é fundamental, mas é óbvio que só conhecer não faz um bom professor.
É isso que aparece aqui. O domínio do conhecimento de uma área constitui-se como uma condição necessária, mas não suficiente para ser professor. Por incrível que pareça, essa é uma crença que eu ainda vejo muito forte na universidade. Eu tenho muitos colegas que trabalham com essa ideia. Olha, eu não tenho que me preocupar com questão pedagógica, porque basta que o professor domine, né? Como se o ser professor ocorresse por milagre, né? Então, como é que a gente fecha isso? Sobre o ser professor, exige o domínio do conhecimento de uma área e, igualmente, simultaneamente, o domínio adequado dos meios e condições de ensino. E aqui, por meios e condições de ensino, eu incluo a formação pedagógica e aí dentro o conhecimento que hoje a gente tem sobre a afetividade, que me parece uma dimensão que não pode mais ser deixada de lado para o professor que começa, portanto, a tomar contato com esse conceito, né? Eu só vou fechar o seguinte: depois de todo esse movimento, a gente tem hoje, não vai dar tempo da gente falar, eu só vou citar, hoje nós temos claro que dentre as inúmeras decisões que um professor toma, né, quando ele vai planejar e desenvolver curso, nós conseguimos, a partir dos dados, identificar 5 grandes decisões, que nós não vamos entrar aqui em detalhe, e depois, se vocês quiserem, eu mando o texto para vocês. Tá? Mas são a escolha dos objetivos de ensino, a decisão de onde que ele começa, ou seja, enfim, começar sempre pelo aluno, né? A seleção e organização dos conteúdos, né? A escolha dos procedimentos de ensino, que vai fazer sala de aula, e a escolha dos procedimentos de avaliação. Como vocês podem ver, o que são essas 5 decisões? Aqui no nosso grupo, a gente brinca, a gente fala que é uma teoria das 5 decisões, né? Mas o que ela mostra para nós? Desculpe, eu acho que eu fiz aqui alguma bobagem. Ixi, a vida. Ixi, a vida. Aqui. Assim, pode ficar tranquilo, professor. Você tem mais uns 10 minutinhos, tá bom? Não, eu estou terminando. Então, assim, o que essas decisões mostram, né? É uma tentativa da gente organizar, teoricamente, o trabalho do professor e orientar, mais ou menos, por onde que a gente vai. A gente está hoje, portanto, defendendo a ideia de que um professor que não cuida bem dessas decisões, ele acaba criando uma condição inadequada do ponto de vista de ensino e aprendizagem para o aluno. E o oposto, obviamente, que aquele professor que olha com cuidado, que está realmente comprometido com o processo do aluno, ele vai trabalhar legal cada uma dessas etapas. Lá na Unicamp, só para vocês saberem, eu tenho dado um curso lá no EA2, que é um órgão ligado à Pró-Reitoria de Graduação, que foi criado para desenvolver políticas para a formação do professor, que hoje eu coordenei esse órgão durante 4 anos, e hoje está lá minha grande amiga, a professora Sueli Polidoro, mas eu tenho dado desde 2014 um curso para docentes da universidade em cima dessas decisões. O objetivo nosso é que ele reorganize a disciplina que ele dá. E aí eu vou trabalhando, teoricamente, cada item, e ele vai replanejando o seu curso. O meu objetivo é esse, que ele reorganize o seu curso, né? Mas aí, em cada item aqui, a gente tem um campo enorme de discussão, pensando efetivamente nessa nossa máxima, ou seja, aumentar a probabilidade do cara se transformar num professor inesquecível, ou seja, realizar o ensino de sucesso. Gente, eu paro por aqui, vou sair daqui, quero voltar para ver vocês. É isso, parar a apresentação. Voltei. Legal. Vamos para a conversa.
Voltamos então, professor, muito obrigado. Só aqui, lembrando, pessoal, estou passando o formulário de presença agora em paralelo, mas podem ficar despreocupados que vai ficar até o final da noite disponível, tá bom, pessoal? Professor, agora eu vou trazer algumas perguntas que foram surgindo aqui no chat, tudo bem? Tudo, claro, você que manda. Beleza. Não traz pergunta chata, hein? Pega só aquelas boas que você sabe que eu vou responder legal. Não, claro. As perguntas foram todas ótimas. Então. Obrigado, Felipe. Brincadeira. Gente, realmente essa experiência de olhar e ver só essas bolinhas aqui é um horror, hein? Não ver a cara, que coisa, mas, né? Bem, então vamos lá. A primeira pergunta aqui que eu selecionei foi do Gabriel Barros. Ele pergunta: quais os perigos nos afetos de um ensino que se diz interacionista, mas no fundo as práticas ainda são apenas para que os estudantes repliquem conteúdos? Aí ele continuou: ligado a isso, como entender os discursos atuais que, ao mencionarem os afetos, só valorizam alguns afetos e ignoram outros, como raiva, medo, angústia, por exemplo? Ficou clara? Como é que me chama? Gabriel. Gabriel, você não está aí, mas eu espero que tenha. Gabriel, eu não sei se você percebeu, para nós, estudar afetividade acabou sendo sinônimo de estudar prática pedagógica, certo? Ou seja, nós estamos preocupados com que tipo de relação vai se estabelecer entre o sujeito e o objeto. É óbvio que o professor tem um peso fundamental aí, não é? Eu não entendi bem a colocação da sua pergunta, mas eu vou me referir aqui à questão das decisões, né? Aquela primeira decisão que eu estava comentando com vocês, a definição dos objetivos, eu tenho defendido lá, junto aos nossos colegas da Unicamp, que definir o objetivo de ensino não é uma questão técnica. É uma questão fundamentalmente de escolha, que tem a ver com valor, com crença. Definir objetivo de ensino, do mesmo modo que discutir sobre currículo, é tomar decisões de natureza de valor, portanto, de ter uma marca ideológica aí muito forte, certo? Se um curso vai possibilitar que o aluno avance numa visão, portanto, menos puramente técnica, mas muito mais de transformação, essa é uma discussão que tem que ocorrer entre os pares de uma área. Entendendo? Quer dizer, caso contrário, você simplesmente reproduz modelos tradicionais. Eu concordo com a sua fala, se é que eu entendi assim. Mas a afetividade aí, eu não estou pensando fundamentalmente só no eixo professor-aluno. A minha relação maior é entre o aluno e o objeto. Eu vou contar uma experiência para vocês que talvez fique claro. Uma vez, eu estava lá em Campinas, numa conversa, eu estava conversando com uma professora da rede, e ela falou assim: Sérgio, sabe aquele negócio de encontro, quer falar de aluno, tá? Ela falou assim: olha, tem um aluno que não tem jeito, eu já tentei fazer assim, tentei fazer aquilo, eu fiz isso, não dei certo, olha, já fiz tudo, eu acho que agora eu vou usar afetividade. Olha que coisa. Quer dizer, para esta moça, a afetividade era uma coisa que está no armário, que ela vai usar, entendeu? Então, assim, nós temos que entender que a dimensão afetiva é um impacto que é produzido pela nossa prática pedagógica. Não necessariamente só pela relação tete-a-tete. Cada decisão que um professor toma produz impacto no aluno afetivo, embora o aluno não esteja ali presente. Por exemplo, decidir fazer uma avaliação diagnóstica no início de um curso é de um instrumento extremamente importante,
para que você conheça, tome contato com o conhecimento desse aluno e possa tomar uma decisão adequada para onde que você quer começar. Esse é o problema que nós temos lá na Unicamp, por exemplo, com o cálculo 1, desculpe o termo, né? É uma disciplina que mais reprova. Um dos problemas é esse. O professor trabalha com a ideia que o fato do aluno entrar no vestibular, ele domina aqueles conteúdos lá, e não é verdade. O vestibular não garante os conhecimentos de matemática pré-requisitos para o aluno poder começar um curso de cálculo 1. Então, não tem jeito, ele tem que fazer isso. Se ele quiser que o aluno aprenda, tenha um envolvimento, eu acho que tem que ser por aí. Não sei se eu estou sendo... isso são medidas que não são puramente técnicas, são medidas que envolvem uma relação avançada, uma concepção de aluno, concepção nada conservadora, entendeu? Quer dizer, eu duvido que tudo isso que eu falei aqui seja assumido por uma pessoa que tem uma visão de mundo puramente conservadora, extremamente ligada ao modelo tradicional. A base teórica tem que avançar, entendeu? Por isso que eu comecei falando sobre concepção de ensino e aprendizagem. Certo. Não sei se eu acho que não respondi. O Gabriel não está aí, né? Oi? O Gabriel não está aí. Eu não sei se eu atendi a expectativa dele. Professor, atendeu sim. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Beleza. Professor, agora uma pergunta que percebi que ela está bem recorrente aqui. Eu vou, no caso, adiantar um pouquinho ela. Estava mais para o final. Surgiram algumas dúvidas bem semelhantes de como trabalhar as práticas pedagógicas afetivas durante o ensino remoto. Precisava perguntar isso. Esse é o meu drama. O meu drama é esse semestre. Eu acho que eu vou poder responder isso daqui a alguns meses, né? Veja, deixa eu contar como é que tem sido a história, não só minha, mas da minha faculdade e tal, como é que a gente trabalhou um pouco nisso. Atividades online, atividades não presenciais, né? Eu não sou contra, não, né? Eu acho que as atividades, tipo assim, o uso da tecnologia, ela pode e deve ser utilizada, mas dando suporte para o presencial. É um instrumento absolutamente importante, né? Muita coisa que a gente fazia pode ser feito basicamente através de atividade não presencial, usando uma boa plataforma, etc. Mas, e aí eu estou preocupado com a graduação, certo? Se você considerar que num curso de graduação, o aluno ele deverá se apropriar de um conhecimento que é fundamental, mas mais que isso, ele deve estabelecer uma forte relação afetiva com aquela profissão, com os conhecimentos e as práticas que envolvem aquela profissão. Eu tenho muita dúvida que se consiga fazer isso através da EAD, certo? Eu não sei como é que se faz isso. Eu não vou ser radical, dizer que não é possível. Eu hoje não sei. Eu acho que a relação, a maioria das coisas que eu falei aqui para vocês, quase que a totalidade, ela implicam um mínimo de relação presencial. Não sei como é que aquele professor que a gente pesquisou lá, que a Valéria pesquisou sobre matemática, que é um cara fantástico para envolver as crianças com a matemática, ele vai conseguir fazer isso só com EAD. Então, assim, na graduação, eu acho muito perigoso. Na minha faculdade, a gente, pelo menos até há pouco tempo, tem sido essa posição. De graduação, eu acho que não dá para pensar na perspectiva do ensino à distância como aquele tradicional. O que não quer dizer que podemos estar usando, obviamente,
práticas online, né? Por exemplo, nos cursos que nós damos lá para a faculdade, junto à rede, ao SESI, curso de especialização de gestores educacionais, quase metade da atividade é à distância, mas eles têm encontro semanal, certo? Presencial. Isso é fundamental, certo? Eu acho que um curso perde muito. Nesse semestre, pela primeira vez na minha vida, eu vou dar 2 cursos, vou dar um na pós e um outro lá no EA2, que vai ser tudo online. Eu acho que vai ser um desafio fantástico, entendeu? Eu estou me preparando para isso, entendeu? Mas eu estou muito afim de fazer a coisa bem feita. Mas do ponto de vista teórico, eu acho que vai ser muito difícil um estabelecimento de uma relação afetiva que eu consigo estabelecer, com certeza, numa condição presencial. Isso não tenho dúvida. Eu não sei se eu respondi. Sim, claro. Ó, professor, continuando, a Simone Ramos, ela perguntou, professor, será que além da afetividade, essa relação que nós, como alunos, temos com algumas matérias, conteúdos e até professores, não tem a ver também com as inteligências múltiplas? Parece que há um afastamento do aluno com o conhecimento quando a área estudada não é aquela para a qual a sua inteligência está voltada. Qual a sua opinião? Inteligências múltiplas? Ai, meu Deus. Olha, aonde que vocês me fazem ir? Eu nunca... Olha, eu não sei se inteligência... Porque, assim, o próprio conceito de inteligência, que eu acho que valeria a pena a gente conversar antes, é um conceito complicado, né? Durante muito tempo, a própria psicologia trabalhou com a ideia de que a inteligência depende do fator geral, fator G. Eu, como fiz o curso de psicologia, a gente estudava o fator geral e os testes psicológicos, né? O que a gente aprendeu, e a crítica própria teórica e da pesquisa, levou a gente a perceber que esse tal da fator G, ele é muito menos determinado por carga genética e muito mais determinado por relação com o meio, certo? Porque o grande problema não é você falar inteligência, é você explicar como é que determina isso. Quer dizer, o que determina o indivíduo ter habilidade numa área mais e menos na outra? O modelo tradicional é muito comum você trabalhar com a ideia de que o indivíduo já nasce pronto. Essa ideia não é científica. Essa ideia é uma ideia ideológica tirada de uma ideologia chamada liberalismo, que está na base do capitalismo. A pedra angular do liberalismo, que é a ideologia que subjaz ao sistema capitalista, é a ideia de que os homens nascem com potenciais diferentes. Uns têm mais, outros têm menos. Portanto, quem tem mais é esperado que ascenda socialmente mais que outros. Essa ideia, assim, ela contamina as relações sociais, porque é a ideologia dominante. E com o neoliberalismo, então, isso aqui está com muita força. Eu questiono seriamente esse modelo. Eu acho que nós não temos base científica nenhuma para acreditar que as pessoas nascem pré-determinadas. As pessoas desenvolvem histórias de vidas que possibilitam desenvolver habilidades A, B e não A, C, A, D e por aí vai, estabelecer relações afetivas assim, assada com isso ou aquilo. E quando você faz um corte, você vai, obviamente, observar que as pessoas têm habilidades diferenciadas. O problema não é identificar isso, é como explicar isso. E aí nós estamos a um passo de uma visão puramente ideologizada. Eu tenho muito medo dessa visão. Quando nós começamos a trabalhar lá em Mogi das Cruzes, lá nos anos 70,
Mogi era uma cidade que tinha um índice de reprovação na primeira série altíssimo. Naquela época não tinha ciclo básico, nada, era a primeira série, a segunda e tal. E 40% dos alunos repetiam de ano. E a tendência era explicar por culpa do aluno. O primeiro levantamento que nós fizemos lá foi, não, o aluno não aprende, tem que ir baixo, porque tem problemas emocionais, porque tem problema de doença e por aí vai, certo? Quer dizer, de qualquer modo, todos os determinantes eram colocados dentro da criança, inclusive a inteligência. E o que aconteceu na nossa história, né? Quer dizer, estou falando uma micro-história. A gente começou a pegar essas crianças que iam lá para o mês de maio, junho, já estava tudo já reprovado, e a gente começou a lidar com elas através dos alunos que faziam estágio com eles, tal, e a planejar condições de ensino diferenciado, atendendo as características do aluno. E o que a gente observava? O óbvio, os alunos começavam a se desenvolver, a aprender, certo? E estabelecer uma relação legal. Na época não tinha clareza ainda sobre a afetividade, mas nós tínhamos o bom senso de cuidar bem dos alunos. Tal. Foi assim que nós geramos o ProLeste, que gerou um programa calcado nesta ideia. Vamos respeitar as condições de repertório das crianças, que nós vamos aumentar a probabilidade delas terem sucesso. E não deu outra. O ProLeste teve problema de ordem política. A rede não teve estofo para manter, entendeu? Aí muda todo mundo, sabe que negócio? Que as políticas não se mantêm, né? E aí isso tem problema. A literatura está cheia de experiências desse tipo, entendeu? Nós estamos lidando com uma questão que está no limite entre ciência e ideologia. E principalmente o liberalismo, que é uma ideologia que nos come pela perna. Felipe, com a palavra. Felipe está sem som. Desculpa. Pessoal, então eu vou aqui à última pergunta, tá bom? Por conta do nosso tempo.